O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, questionou o coordenador do Centro de Contingência do Governo de São Paulo para o combate à pandemia, Davi Uip, que se recusou a responder se foi ou não tratado com os remédios defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O general Heleno disse: gostaria que o Dr. Davi Uip, chefe do combate ao coronavírus em São Paulo, viesse a público informar se utilizou ou não hidroxicloroquina e azitromicina no seu tratamento durante os estágios iniciais da doença. Diante da sua rápida recuperação, fica claro que essa atitude pode contribuir para salvar milhares de vidas. Boa tarde. Ao secretário Wanderson, aqui no DF a gente está com uma transmissão, se considerar o número de habitantes grande demais, já dá para dizer isso. No final de semana, o movimento na cidade foi assim, em comparação com os finais de semana anteriores, foi muito mais agitado, teve futebol, teve cerveja em posto de gasolina, em bar. A gente não está fazendo o dever de casa, o DF mostra aí como que a gente pode ter um problema se não continuar com o isolamento? Olha, nós estamos aqui no Distrito Federal, comparativamente com o total da população de São Paulo e dos outros estados, com uma incidência, um coeficiente de incidência mais elevado. Nas próximas coletivas, nós vamos trazer as informações comparando as regiões metropolitanas. Isso vai deixar um pouquinho mais claro esta ocorrência, ou a frequência de casos em comparação com a proporção de população de cada local. É fato, eu sou um cidadão do Distrito Federal, eu moro aqui, eu tenho visto que as pessoas estão saindo mais. Esperamos que as pessoas compreendam a necessidade do afastamento, social. Isso é temporário, isso não é permanente. O governo do Distrito Federal, ele que é responsável pelas instruções à sociedade local, então o que a gente fala é que as pessoas devem seguir as orientações das autoridades de saúde competentes do seu estado, do seu município. E nós pedimos a essas autoridades que façam análise diária de risco baseado no perfil epidemiológico, porque nós não temos como ficar monitorando diariamente o leito ocupado. Os dados, eles demoram um pouco para chegar para o Ministério. Então, no nível local, é muito mais fácil para tomar decisão se esta ocupação de leitos está próxima do esgotamento, se está abaixo. Eu creio que aqui no Distrito Federal, diferente de Manaus, por exemplo, que tem vivido um período mais complexo do que a gente tem vivido em Brasília, Brasília tem um bom plano de preparação, está seguindo este plano, está atenta a esta realidade local, e eu tenho certeza que a população de Brasília aderiu muito mais do que a gente imagina. Eventualmente tem pessoas que saem, como em qualquer lugar do Brasil, mas a população brasileira aderiu muito bem às medidas de afastamento social e serão curtas, tenho certeza disso. Última pergunta, Isabela Camargo, Globo News. Olá, boa tarde. Vou tentar fazer duas perguntas, mas elas são breves. Na sexta-feira, o governo tinha anunciado que hoje sairia o calendário para o pagamento do auxílio emergencial. Gostaria de saber por que o anúncio não foi feito e se há uma nova perspectiva, o que a gente pode dizer para as pessoas que estão aguardando este pagamento. E para o Ministério da Saúde, uma pergunta mais específica sobre isolamento social. As perspectivas todas do Ministério estão batendo até agora. A perspectiva é que abril fosse um mês com a explosão dos casos. O que pode acontecer se de fato mudar o entendimento sobre isolamento social? Obrigada. O calendário, o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica, elas estão trabalhando nisso. Nós esperamos ter uma notícia breve sobre isso aqui. Quanto à questão do isolamento, tá bom. Por favor, que eu me distraí. Fala bastante, mas eu pedi para o senhor falar novamente. Os dados do Ministério da Saúde estão batendo, conforme as projeções estão todas corretas até aqui, né? E vocês estão dizendo que abril seria o mês da explosão dos casos. Eu queria que o senhor me falasse assim claramente o que pode acontecer se mudar o entendimento em relação à importância do isolamento social.
Bom, eu acho que a experiência internacional vivida por países mais desenvolvidos no hemisfério norte, tendo como referência Estados Unidos, Itália e Espanha, para citar 3 apenas, eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde, não é a pessoa. A gente vai continuar tendo surtos agregados de casos localizados em algumas unidades. Agora, fazer uma transição direta, sem termos os condicionantes de saúde, quais são? Equipamentos de proteção individual, como você mesmo está usando, termos respiradores mecânicos e termos testes laboratoriais e leitos em quantitativo suficiente, é temerário. Então, eu acredito que os estados e municípios, tenho convicção que os estados e municípios estão fazendo todo o esforço possível para garantir este quantitativo. Agora, lembro que a epidemia, ela não é igual em todos os estados. Temos localidades que não teria, neste momento, nenhuma, indicação, sem caso, de estar fazendo medida de distanciamento social. Essa que é a questão. Então, temos locais que precisam ter um distanciamento social implementado? Não temos dúvida disso. Tem locais que precisam ter uma estratégia diferenciada de distanciamento social? Não tenho dúvida disso. Para isso, nós publicamos hoje o boletim epidemiológico explicando a diferença entre distanciamento social ampliado, distanciamento social seletivo e bloqueio total, que é o lockdown. Então, são 3 técnicas de controle, e quando nós falamos aqui no sábado sobre aceleração descontrolada, esse foi um termo utilizado, inclusive, considerando que nós não temos instrumentos de controle. O único instrumento de controle existente, possível, disponível, é o distanciamento social. A teoria de distanciamento social seletivo, em que eu abro o sistema para que populações jovens possam transitar, se infectar e criar com isto uma imunidade de rebanho, em teoria, ela é razoável, ela não tem problema do ponto de vista metodológico, desde que tivéssemos leitos, respiradores, equipamentos de proteção suficientes para que os profissionais pudessem trabalhar com segurança, que a população que vai se acidentar por um acidente de trânsito e ter outras consequências possa ser atendida e ter um leito disponível, bem como a gente possa ter testes para que os profissionais dos diversos setores da economia possam retornar ao seu trabalho com segurança e não infectando aquele próprio que ele está servindo, que é o cliente, o consumidor. Então é fundamental que a gente tenha compreensão que estas medidas são temporárias, são específicas, localizadas, e que o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possível. No boletim de hoje, nós publicamos uma orientação sobre afastamento laboral, justamente para orientar os profissionais, os serviços de saúde e de segurança pública, para que aqueles profissionais que estão em isolamento ou que porventura necessitem ficar em isolamento, só fiquem se realmente for indicado. Então é um começo de uma flexibilização para uma transição gradual de onde está implementado um distanciamento social ampliado, como São Paulo, Distrito Federal, migrar gradualmente com segurança para o distanciamento social seletivo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.